Olá, meus queridos, como estão a todos? Tudo bem? Que Jesus Cristo abençoe você e toda a sua parentela, a todo o povo deste país, desta cidade. Gente, quero trazer uma palavra muito forte sobre os gentios, as pessoas que adoram imagem, andam com textos no meio das ruas, orando, né? E uma oração inútil, né? Uma oração que não agrada ao nosso Senhor. Muitas pessoas vivem em religiões e não na palavra de Deus, né? Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo, né? As coisas das trevas, né? E a cidade de Fortaleza é uma cidade muito suja nessa questão de falsa adoração, né? E isso nos traz maldições para o povo, para si mesmo que comete. Por quê? Porque o nosso Deus nos prometeu sermos protegidos por Ele, mas andando em seus mandamentos, andando em suas palavras, não vivendo de qualquer forma, né? Nós só temos um Deus, um Salvador, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é enviado pelo próprio Deus para as pessoas que buscam obedecer a palavra dele. Então, que vocês saibam de uma vez por todas, né, que esse tipo de adoração à imagem, representa Baal, são espíritos das trevas e não a Deus, ao nosso Senhor. Por isso que essas pessoas que fazem esses tipos de orações, texto, que usam cruz, vocês percebem que eles não andam com a Bíblia, eles não têm aquele compromisso de andar com a palavra. Geralmente eles oram para todas as pessoas poderem verem, né? E tudo isso é contra a vontade de Deus. O próprio Senhor fala que quando entrares em teu quarto, orai em secreto, né? Para que teu Pai veja que está em secreto, te recompense, né? Mas não assim dessa forma, ensinando os outros também a fazer a mesma coisa, né? Mas, como diz o Senhor, o mundo jaz do maligno. É mais fácil ensinar ao outro a errar do que acertar. Mas, louvado é Jesus Cristo, nosso Senhor único, Salvador único. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo, se não for pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nem Maria, nem José, nem Tiago, nem Pedro, até porque, como diz as Escrituras Sagradas, só subiu ao céu aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus, né? Nos céus. Então, quero ler essa palavra, a Bíblia, não minha apenas, mas do Deus vivo, né? É minha porque é do meu Pai. Como posso dizer, todos que servimos a Deus, podemos ser chamados de filhos dele, filhos obedientes aos seus mandamentos. E o que vai nos levar a aproximar do reino de Deus, de nos levar ao Senhor do céu, é a obediência, não é a religião, é a nossa fome por obedecer aos seus mandamentos. Mas vamos pela palavra, né? Desejo que vocês em seguida leiam essas passagens. Vai ser bom para você, para que você mesmo verifique e veja, né? A cidade de Fortaleza é uma cidade muito perversa, né? Mas o mal não poderá vir se todos olhassem só para Jesus, olhassem para Deus. O mal não teria poder sobre essa cidade, ou nenhuma cidade, porque o que acontece aqui, provavelmente em outra cidade desse país, também acontece esse tipo de falsa adoração, né? No país inteiro. E cada um receberão
cada um, cada estado, cada cidade, cada um irão receber a sua recompensa pelas suas maldades, de não adorar ao Deus verdadeiro, e sim a falsos, né? Caminhos adoradores. Somos os que obedecem, não os que acham que de qualquer forma chegará a Deus, ou chegarão a Deus, né? Vamos aqui em Salmos 115. Peço que vós leiam a Bíblia, não religião, leia a Bíblia, amém? Salmos 115. Honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, se tratando dos homens da terra, das pessoas, né? Adorar o dinheiro, não devemos fazer isto, né? Agora vem sobre as imagens, né? Esculturas, que não se deve adorá-las e nem obtê-las em vossas residências, né? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem narizes e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. E o nosso Deus envia uma maldição para essas pessoas que cometem essas práticas, né? Tornem semelhantes a eles e os que os fazem, e quantos neles confiam. O nosso Senhor Deus do céu já lança uma maldição para esse tipo de pessoas, né? Que buscam essa falsa adoração. Agora vamos ver as pessoas que buscam viver através da Bíblia, que buscam dizer: sou de Deus, e faz o que Deus pede, né? Vamos então, continuação aqui no versículo número 9. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmos 115. Honras somente a Deus. Vamos seguir. Vamos para o livro de João. Vamos para o livro de João, capítulo 8. Para que nós possamos continuar e termos uma definição de você ter um conhecimento a quem você está servindo verdadeiramente. Vamos para João capítulo 8 e versículo 31 em diante. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe:
somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. E vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me amar-vieis. Haviei de amar, porque vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual razão? Porque não compreendeis a minha linguagem, e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Louvado seja o nome do Senhor. Veja o debate mais à frente. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus, e disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho um demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eterna. Disse-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e viu, regocijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Vamos aqui em Marcos capítulo de número 12, né? Percebemos que no fim desta palavra aqui, né, eles não aceitaram ouvir a verdade. E isso vai acontecer com quem realmente não pertence a Deus, mas pertence ao mundo e faz a vontade do mundo. Não se pode adorar a dois reinos, luz e trevas. Ou somos luz ou somos trevas, né? Vamos aqui, né? Aqui no grande mandamento vai afirmar que só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E o que realmente importa em seguida, após adorar o nosso Deus de forma verdadeira, né, que é o grande mandamento, e o segundo grande mandamento, né? Vamos ler. Marcos capítulo 12, versículo 28 em diante. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então, meus queridos, lemos 3 riquíssimas palavras do nosso Senhor. Esta cidade, Fortaleza, no Ceará, é uma cidade que tem andado contra as leis de Deus. As leis de Deus são diferentes das leis do homem. Mas acredito que não seja apenas aqui, mas em todo o país. Isso deve estar acontecendo. Toda maldade que vem contra um ser humano, ela não vem por acaso. Os caminhos que levam à morte, à destruição, a má obra, né, que não tem nada a ver com Deus, como as religiões ensinam. Adoremos ao nosso Deus unicamente. Honraremos somente a Ele. Adoramos somente a Ele. Iremos viver somente para Ele. E adorando, não, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Adoração, amor, veneração apenas a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim seremos um povo abençoado, não só esta cidade, mas todas as cidades do país. O país inteiro será um país abençoado. As pessoas estão acostumadas a jogar os problemas nos outros, mas os problemas irão vir para cada pessoa que estão contra a vontade de Deus. Eu sou o mensageiro Bruno Castro. Peço a vocês que leiam tudo que foi dito aqui na Bíblia e nunca se ajoelhe a ninguém, nunca se ajoelhe a imagem alguma, pois só o nosso Deus do céu é digno. O nosso Deus prometeu cuidar de nós, mas se andássemos em seus mandamentos, e provaremos para Ele que somos filhos dele, através da adoração verdadeira. Se sua vida está no buraco, tenha certeza que são as escolhas que você está fazendo. Porque quem ama a Deus e faz a vontade dele, não sofrerá. Porque o próprio Deus é que vai cuidar.
O nosso Deus fará de tudo para te fazer um homem honrado. E lembrando, quem adora a Deus de todo o coração, mostra para o mundo que pertence, que não pertence ao mundo, mas pertence ao nosso Senhor. Mais uma vez, que Jesus Cristo abençoe a todos desse país, só que Ele já abençoou. Mas os olhos, se você tem interesse, nos olhos do Deus vivo, comece a ler a Bíblia, comece a obedecer, pedir a Ele como fazer, como agradá-lo, para que sejamos uma família só. É normal que muitas pessoas neste país não serão salvos, né, por falta mesmo da busca verdadeira, porque é necessário que tenhamos essa busca, né? E muitos irão perecer, porque é preciso, terão joios e os trigos, né? Então, mas você que está na perdição, se você buscar a Deus de todo o coração, através da Bíblia e em obedecer, você poderá se levantar e ser um cidadão do reino de Deus. Que Jesus Cristo abençoe vocês ainda mais. É aqui onde está a nossa salvação, não nas mãos dos homens. Amém.